Voltando, né, gente? Vou esperar então o pessoal voltar pra gente continuar. Oi, Rafaela, seja bem-vinda. Obrigada por voltar. Oi, pessoal. Vamos lá, vamos continuar então da onde a gente parou. Vou fazer um apanhado de novo, né? Oi, Eli, seja bem-vinda. Então, vamos lá. Hoje, então, eu vou falar sobre os jogos educativos, mas antes eu vou falar sobre os desafios que os nossos alunos passam para aprender os jogos. Então, a gente vai fazer uma reflexão sobre os desafios que eles passam e o que a gente pode oferecer para que esses desafios sejam superados de uma maneira mais prazerosa, de uma maneira mais leve. Seja bem-vinda, Raquel. Vamos lá então. Quais são? Como eu estava falando, né? Quando eu comecei a aprender inglês, eu achei que eu teria que aprender vocabulário. E realmente, um dos desafios que os nossos alunos passam, né, é aprender vocabulário. Só que, oi Danísio, seja bem-vindo. Só que aprender uma língua estrangeira não se resume a aprender vocabulário. Então agora eu vou falar tudo que os nossos alunos têm que se preocupar em aprender para aprender uma língua estrangeira, e se eu esqueci de alguma coisa, vocês escrevem aí nos comentários para mim. Combinado? Sejam bem-vindos, quem está chegando. Então, os nossos alunos, quando vão aprender uma língua estrangeira, e nós também, quando estivermos no papel de Teacher Gilmara, seja bem-vinda. Quando estivermos no papel de aprendizes, nós tínhamos que aprender vocabulário, que é muito importante, mas somente aprender vocabulário não nos capacita a falar uma língua estrangeira. Também temos que aprender a estrutura da língua. Então, aprender o vocabulário. Oi, Teacher Laura, aqui de Sorocaba também, seja bem-vinda. Temos que aprender o vocabulário, temos que aprender a estrutura da língua e também temos que aprender a pronunciar as palavras corretamente. Certo? Então, olha só, eu tô falando quais são os desafios que os nossos alunos passam. Se eu esquecer de alguma coisa, coloca aí. Vocabulário, a estrutura da língua, também temos que aprender, né, a pronunciar as palavras corretamente. E uma outra coisa, sabiam que o aprendizado de línguas, ele é diferente de muitos outros aprendizados, porque nós temos que colocar aquilo que estamos aprendendo em prática, né? E isso não é simplesmente fazer alguma coisa, mas a gente tem que falar, colocar o que nós estamos aprendendo em prática. Isabel, seja bem-vinda. E aí, nós vamos querer falar não apenas as ideias do que o que está no livro, nós vamos querer nos expressarmos. Então, olha só, vocês estão fazendo a lista aí de quantas coisas, quantos desafios os nossos alunos têm e nós tivemos quando fomos aprender uma língua estrangeira. E no meio de tudo isso, né, aprender vocabulário, aprender a estrutura da língua, aprender a pronunciar corretamente, usar o que está falando, aprender a expressar suas ideias. E no meio de tudo isso, o aluno também tem que se manter motivado, porque é claro que uma vez ou outra ele pode ficar desmotivado com tantas coisas que ele tem que aprender. E usar, né, gente? O aprendizado de língua, ele é diferente de todos os outros aprendizados, porque a língua eu vou ter que falar, né? Esse aprendizado, ele vai ter que passar pelo meu corpo, né? Se eu não falar, eu não tem como eu aprender. O que mais? Aí eu também tenho que aprender a usar a língua em contextos reais. Não adianta eu aprender somente o que está nos livros, né? Eu tenho que saber como é que eu vou usar esse aprendizado em contextos reais, lá na rua, quando eu for me relacionar com as pessoas, lá na escola, se eu for para uma escola. Anelisa, seja bem-vinda. Eu também tenho que compreender o nativo quando o nativo está falando. Então, muitas pessoas querem aprender
para negócios ou para viajar, então eu também tenho que aprender a entender o nativo falando. E também quando eu vou compreender o que o nativo está falando, eu tenho que me preocupar também em compreender as expressões idiomáticas. Então não adianta só eu aprender o vocabulário. Eu listei aqui 9... Mônica, seja bem-vinda. Eu listei aqui 9 itens, 9 desafios para os nossos alunos. Isso englobando a língua. Marcos, seja bem-vindo. Englobando a língua, né? E coloquei um item só de motivação. Se alguém lembrar algum outro item, né? Além desses 9 que eu falei, coloca aí. Então, isso aí é pra gente ter em mente. Quando a gente recebe o nosso aluno lá na sala de aula, é tudo isso que ele tem que aprender, certo? Então, esse é o desafio. Eu falei o desafio da língua. Agora, o desafio para os alunos. Principalmente, oi Bruna de Portugal, seja bem-vinda. Principalmente os alunos mais novinhos. Ele tem que ficar sentado o tempo todo, se é uma aula mais tradicional. Se é uma aula mais tradicional, esse aluno vai ter que ficar sentado o tempo todo e prestar atenção. E para isso, eu já começo a fazer alguns alertas. Isso para alguns alunos pode ser maçante, enfadonho, né? Tô falando dos desafios dos alunos. O aluno também, se o aluno fica na posição só de ouvir o professor e ele não, se o professor é um professor, se é uma aula, por exemplo, que é centrada, que é teacher-centered, então o aluno vai ficar ali ouvindo o professor, isso também pode ser cansativo, desestimulador. Muitos alunos também não se sentem conectados, não conseguem se conectar com o que o professor está ensinando. Então, ele também vai ficar, né? E tem um outro assunto, né? Um outro desafio que nós professores, temos que competir com a tecnologia. E é uma competição... muito difícil, né, gente? Porque como competir com a tecnologia? Então, eu primeiramente falei dos 9 desafios que os alunos têm em termos de estrutura da língua, vocabulário, gramática. Eu falei também agora de 4 desafios que os nossos alunos têm. E agora eu vou falar, se eu esquecer de alguma coisa, por favor, escrevam aí. Como é que seria? Então eu tenho o aluno, desafios do aluno com a língua, desafios com o aluno em termos de se sentir estimulado, e aí agora o papel do professor, quando eu vou preparar uma aula. Como seria uma aula ideal? Eu coloquei 9 itens, se eu esquecer de alguma coisa, escreve aí pra mim, tá bom? Então o que seria, Camila, seja bem-vinda, Gabi, Elícia, quais seriam... Como é que seria uma aula bem interessante, bem planejada, para que eu consiga manter a atenção dos meus alunos? Então, primeira coisa, a aula tem que ser a aula ideal, né? Bem planejada. Eu tenho que planejar, eu tenho que saber qual que é o meu objetivo, eu tenho que saber como é que eu vou atingir esse objetivo, qual é o objetivo que eu planejei para os meus alunos. Então, eu tenho que planejar tudo isso. Essa aula também tem que estar clara. Ela tem que estar clara para que os alunos, para que eu compreenda e saiba como conduzir, e clara para quando eu for explicar para os meus alunos também. Então, é uma aula bem planejada, uma aula ideal, é uma aula bem planejada, é uma aula clara. Ela também, sabe o que ela tem que ser? Ela tem que ser desafiadora. Porque eu não posso fazer uma aula que esteja num nível abaixo do conhecimento do meu aluno e nem no nível muito acima. Então, ela tem que estar um pouco acima do conhecimento dele, né? Eu tenho que conhecer muito bem o aluno para que eu ofereça desafios para ele. Porque se eu não oferecer desafios, esse aluno, lembra lá que eu falei que ele ficava desmotivado? Ele vai ficar desmotivado. Aula bem planejada, clara, desafiadora. Eu também tenho, na hora que eu estou planejando essa aula, eu tenho que organizar de modo que eu contemple
as inteligências múltiplas. Eu já fiz uma live sobre isso, de tempos em tempos eu faço uma live, porque eu acho muito importante nós contemplarmos as inteligências múltiplas para que eu possa contemplar os diversos alunos que eu tenho na minha sala de aula, porque os meus alunos não aprendem, não são simplesmente visuais ou auditivos ou sinestésicos ou musicais, então eu tenho que trazer uma gama de atividades diferentes. Tá vendo como ser professor é uma atividade, é uma profissão difícil, né, gente? Nós nos preparamos para fazer isso, mas vejam quanta coisa que eu tenho que saber, como é que eu tenho que preparar uma aula ideal. Que mais? Sabe que ela tem que ser também? Ela tem que ser uma aula relaxante. Por quê? Se é uma aula que o meu aluno vai ficar muito estressado, a gente não aprende sob pressão. Então a gente tem que trazer itens que façam com que os acalmem. Há muitos anos eu usava relaxamento, usava PNL, inclusive eu fiz uma talk há um tempo atrás, eu falei pra gente usar meditação. A gente pode até usar um pouquinho de uns passos de meditação em inglês. Por quê? Quando o meu aluno tá mais calmo, né? Quando eles chegam todos agitados, não tem como ensinar. Eles têm que acalmar, então tem que ser relaxante também. A aula também tem que ser interessante, por isso que eu tenho que conhecer o meu aluno. Eu não posso simplesmente chegar e jogar um assunto que não seja do interesse do meu aluno. Então é importante que eu conheça o meu aluno para que eu trate de assuntos que seja do interesse deles. Que mais que tem que ser essa aula? Os alunos, eu tenho também que ser uma professora que acolhe o erro e que acolha tudo que o meu aluno vai falar. Porque eu tenho que deixar esse aluno à vontade para que ele possa expressar as suas ideias. E principalmente numa aula de língua inglesa, ele tem que se sentir à vontade para que ele possa se expressar. Estão acompanhando aí? De como é que seria uma aula ideal, eu gostaria muito de saber, né? Se eu coloquei esses 9 itens, faltam mais 2. Eu também, quando estou preparando a aula, tenho que me lembrar de incluir o vocabulário e a estrutura da aula anterior. Porque eu sempre brinco que se eu ensinasse o meu aluno e ele aprendesse ali de primeira, seria muito fácil, muito gostoso. Mas uma língua, um aprendizado de uma língua, tanto o vocabulário quanto a estrutura da língua tem que ser repetida de tempos em tempos. Então eu tenho que me lembrar o que eu falei, né? Me lembrar não, eu tenho que ter ali no meu planejamento para que eu coloque de novo. Então, o vocabulário e as estruturas têm que ser trazidos de tempos em tempos para eu ver se o meu aluno ainda recorda. Oi, Geice, seja bem-vinda, foi minha aluna lá na Anhanguera. E eu também, quando estou planejando essa aula ideal, eu tenho que lembrar de incluir as 4 habilidades, que é falar, ouvir, ler e escrever. Será que eu esqueci de alguma coisa? Escrevam aí para mim se eu esqueci de algum item, se vocês acham que uma aula ideal está faltando alguma coisa, né? Vou recapitular, né, bem rapidinho. Bem planejada, clara, desafiadora, saudades, seja bem-vinda, Lari, vamos lá. Bem planejada, clara, desafiadora, ser organizada de modo a contemplar as inteligências múltiplas, ser uma aula relaxante, ser uma aula interessante, ter um tópico interessante. Os alunos têm que se sentir à vontade para que eles possam expressar as suas dúvidas. Eu também tenho que usar vocabulário e estrutura das aulas anteriores para que o meu aluno use, né? Porque ele tem que usar sempre as estruturas e ele vai aumentando esse vocabulário e as estruturas. E eu também tenho que incluir as 4 habilidades: ler, ouvir, falar e escrever. Então, olha só, quem está comigo desde o começo, tem os desafios dos alunos, né? E tem aqui os desafios do professor. E aí, como é que eu posso incluir atividades que atendam às necessidades do meu aluno, de mantê-lo motivado, interessado, e também atendam às minhas necessidades, né, para que eu possa
para que essa aula possa ser bem estruturada. Aí, vocês têm alguma sugestão para mim? Se vocês tiverem, por favor, coloquem aí. A minha sugestão é que nós usemos para que a gente possa atender todas as demandas do aluno e do professor, que nós possamos incluir jogos. E eu vou falar o que é um jogo. Vocês já pararam para pensar? O que é um jogo? A gente fala, é uma palavra que todo mundo fala. A gente fala, jogo, joguinho, professora, vai ter jogo. Mas o que é um jogo? Vamos esmiuçar? O jogo é uma atividade. Primeiro é uma atividade. É uma atividade com regras, né? Então você pode isso, você não pode aquilo. Então o jogo, ele é uma atividade com regras. O jogo é uma atividade com objetivos e é divertida. Então se eu posso, sejam bem-vindos, quem está chegando aqui, eu posso dar uma atividade comum para o meu aluno, porque uma atividade do professor normalmente tem algumas regras, não tantas quanto o jogo, e tem objetivos. Mas sabe qual que é a diferença de atividades que a gente dá normalmente, se você está seguindo um livro? Qual que é a diferença de uma atividade que está no livro e de uma atividade que é um jogo? Alguém sabe qual que é a diferença? Coloca aí para mim. Qual que é a diferença de uma atividade comum que vem no livro ou de uma atividade, fill in the gaps, essas atividades que a gente conhece, qual que é a diferença, e um jogo? A diferença é que, ninguém colocou? A diferença é que o jogo é divertido e tem competição. E mais pra frente eu vou falar por que ser divertido e ter competição, o que a neurociência nos diz. Competitividade e diversão. Isso, Geise, trazem mais interação, estimulam mais. Isso mesmo. Eu posso pegar qualquer atividade do meu livro, não precisa sair do livro, mas eu posso pegar qualquer atividade e colocar competitividade e diversão. E para que seja mais estimulante. E agora eu vou falar o que acontece, né, com os nossos alunos quando nós incluímos o jogo na sala de aula. O primeiro item que é muito importante e eu acho incrível é que a partir do momento que eu trago um jogo para a sala de aula, eu coloco o meu aluno no papel principal. E é isso que eu quero, não é? É o que todo professor quer, que o seu aluno esteja ali, participante ativo no seu processo de aprendizagem. Se eu dou uma atividade ali do livro, ele pode sentar com um colega, não fazer, um faz, o outro copia. Agora, se é uma competição, o meu aluno vai estar no papel, né, de participante ativo. Esse é o primeiro e eu acho super importante. Então o jogo, o que o aluno tem que fazer? É uma tarefa que ele tem que ser realizada, tem regras que devem ser seguidas e é muito interessante porque se ele não seguir as regras, os colegas vão apontar a direção correta. É legal também que o jogo traz reconhecimento para os que para os que atingiram o objetivo estabelecido no início, e tem um tempo. Muitas vezes a gente fica lá esperando o aluno fazer atividade e ele demora mais do que seria o normal, mas o jogo não tem isso, porque se ele demorar mais, ele fica um pouquinho para trás, certo? Agora eu vou falar um pouquinho mais sobre os jogos. Os jogos, para começo de tudo, são divertidos. Se vocês levam jogos na sala de aula, comenta aí para mim como é que os alunos recebem vocês quando vocês chegam, quando eles vêm que tem jogo. A teacher Laura tá falando, além de trabalhar outras habilidades que a vida exige, aprender a perder, a ceder e a socialização. Perfeito, Laura, perfeito. É isso também, né? O jogo também insere o aluno
principalmente os pequenos, né, na vida social, e através do jogo que ele vai aprender a se comportar em sociedade. Então, continuando aqui, os jogos são divertidos. Uma coisa muito interessante também, que é muito importante se eu quero que o meu aluno se comunique, é que ele use a língua em contextos reais. E o jogo permite isso, que a gente use a língua em contextos reais. Os jogos também vão ajudar no relacionamento entre os alunos. Os jogos envolvem os alunos emocionalmente, e envolver emocionalmente é muito importante para que o aprendizado aconteça. Eu vou citar um pesquisador espanhol, acho que espanhol ou português, e ele fala que só se aprende aquilo que nós nos envolvemos emocionalmente, e o jogo tem isso, né, gente, porque eles realmente entram com toda a emoção deles. E sabe que é uma coisa legal também? O jogo ele inclui aqueles alunos mais tímidos, que talvez ficassem com vergonha de se expor, mas aí ele está num grupo e aí ele quer participar porque ele quer colaborar com o grupo, ganhando pontos. Os jogos também, eles permitem que os alunos sejam expostos a diversas situações. Eles criam contextos para o uso da língua de maneira significativa e útil, né? O aluno não fica num blá 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 ali repetindo. Ele tem que, a língua, né, é usada para um fim, para um objetivo. E isso é muito importante. O jogo, lembra que eu falei que é importante que o nosso aluno esteja relaxado? O jogo contribui para que o nível de estresse seja diminuído. Os jogos também têm pesquisas que afirmam que os jogos contribuem para que os alunos tenham uma atitude mais positiva durante as aulas, e inclusive, gente, que os alunos têm menos ausência durante as aulas quando o professor leva jogos. Lucas, seja bem-vindo. E o jogo traz diversidade, porque tem vários jogos que você pode usar. Quando eu acabar de falar um pouquinho sobre essa teoria da importância, eu vou falar sobre 10 objetos que todo professor tem que ter para que você inclua os jogos, transforme as atividades em jogos. E aí, aqui. Agora, as outras, como a teacher Laura tinha falado lá, que o jogo contribui, né, para o desenvolvimento de outras habilidades. Então, eu vou falar algumas dessas habilidades. O jogo também ajuda os alunos, os pequenos, os adolescentes, a aprender a respeitar as regras. O jogo também ajuda o aluno a ser paciente, porque ele tem que esperar a vez dele, ele também vai aprender a observar mais, porque muitas vezes é essa observação que vai definir se ele vai ganhar ou se ele vai perder. Então ele vai aprender a respeitar regras, a ser paciente. Ele também aprende a desenvolver a empatia. É muito interessante, porque o jogo é uma atividade competitiva e as pessoas entram no jogo para ganhar, mas também eles têm empatia por aquele aluno que está perdendo. Então, muitas vezes eles se colocam no lugar do aluno, querem ajudar de alguma maneira, né? Para que todos participem, todos ganhem de alguma maneira. Professora Miriam, seja bem-vinda. Uma coisa muito importante é que os jogos também nos ajudam a resolver problemas. Sabiam que resolver problemas é uma... Aprende a desenvolver empatia aí, a Bruna colocou. Resolver problemas é uma das habilidades necessárias agora para o século XXI, né? Uma pessoa que sabe resolver problemas é uma pessoa que sabe circular em diversos meios, inclusive no trabalho. Isso vai ajudar muito. O jogo também, né, a teacher Laura tinha colocado ali, ajuda a aprender a perder, né? Então o jogo também ajuda a tolerar frustrações, porque você não vai ganhar o tempo todo, né? Então ajuda também você a perceber que não é sempre que você ganha e tá tudo bem perder também. É assim que acontece na vida. E o jogo também vai ajudar a expressar as suas emoções, certo? Através do jogo também nós podemos
adquirir conhecimento, não só de língua inglesa, né, gente? Mas eu acho que o jogo pode ser usado também em diversas aulas, português, matemática, tem muitos jogos de matemática, geografia, história. Tem até um jogo da Play to Learn que foi lançado aqui, que é de geografia, né? Countries of the World. Então, o jogo realmente deveria ser incluído não só nas aulas de língua inglesa, mas em diversas aulas. Sabia que o jogo também melhora a autoestima dos alunos? Porque hora ganha, hora perde, mas a hora que eu ganho, eu sinto que eu sou capaz, que eu consegui fazer e acaba melhorando a minha autoestima. O jogo ajuda também a criar laços. Então, se você cria pequenos grupos, né? E claro que você pode mudar, mas naquele momento que eles estão competindo por um objetivo em comum, ele se sente pertencente àquele grupo e ajuda a criar laços. O jogo também, a Bruna falou, ajuda a desenvolver empatia, né? E também o jogo ajuda a desenvolver espaços para a cooperação. Sim, porque eles vão cooperar, um vai ajudar o outro com o objetivo de ganhar. E é claro, o jogo ajuda a desenvolver a comunicação também. E é por isso que eles são tão usados, tão queridos nas aulas de língua inglesa. E daí, qual é o papel do professor que leva jogos para sua sala de aula? É muito bom porque o professor que usa jogos em sala de aula, o aluno está ali participando ativamente do seu aprendizado, ele está falando, se expressando, fazendo uma atividade em língua inglesa, que é o caso, né, da nossa disciplina, e o professor, ele vai ficar ele não vai ter que ficar falando o tempo todo, então sobra muito mais tempo para que ele circule na classe e faça as devidas correções ou anote e depois ele dê um feedback para a classe. Então o professor, ele fica mais livre, ele realmente pode observar os alunos que estão participando em grupo, se eles estão cometendo erros ou não. E muitas vezes, se o professor fica falando lá na frente e os alunos fazendo atividade, o professor não tem essa oportunidade. Já falei, mas é sempre bom, né? A aula com jogo, ela fica centrada no aluno e o professor circula. O professor tem a oportunidade de observar os alunos mais de perto. Ele intervém quando necessário, então é um professor que observa, né? Se, por exemplo, o aluno está falando com alguma fluência e cometeu algum erro, o professor pode simplesmente anotar e corrigir no final, né? Para não interromper a fluência. O professor assessora as atividades, ele faz anotações, né? E depois ele corrige. Ou ele dá um feedback para os alunos. Obrigado, sejam bem-vindos, quem está chegando agora. Agora eu vou falar para vocês o porquê científico. Então tem um porquê científico. Por que os nossos alunos gostam tanto de jogos? E essa geração, já há várias gerações, né? Algumas gerações de adolescentes que gostam muito de jogos, né? Os jogos, aqui eu falo de jogos de carta, jogos de tabuleiro, jogos da memória, mas os jogos eletrônicos, por que eles conquistam todas as pessoas? Tem um porquê científico e o que a neuroeducação nos diz. Os desafios, então lembra que eu falei que jogo era desafio? Os desafios, a recompensa, porque sempre tem uma recompensa, e a vontade de superação são componentes que o cérebro persegue. Voltou. Então vamos lá. É importante isso aqui. Os desafios, a recompensa e a vontade de superação são componentes que o nosso cérebro persegue. Ele gosta de desafio, recompensa e vontade de superação. E vê se esses três componentes não são os componentes do jogo. E isso, e daí isso permite a ativação da amígdala, uma ativação neural, que favorece a aprendizagem. Quando alguma coisa é um desafio para nós, quando ela desperta a nossa curiosidade, nos emociona,
Permitimos a ativação da amígdala, que é uma parte do sistema límbico que ativa a secreção da dopamina. A dopamina é um neurotransmissor que melhora, eu estou lendo aqui porque essa é a definição da neurociência. A dopamina é um neurotransmissor que melhora o rendimento da área pré-frontal. Consequentemente, melhorará também os processos de atenção. Por isso que os alunos prestam mais atenção quando a gente leva a jogo. Quando tem um desafio, quando tem uma recompensa e, consequentemente, eles vão ter uma vontade de superação. Por isso, eu vou ler de novo, porque eu acho muito importante nós sabermos da explicação da ciência sobre os benefícios dos jogos, e aí nós vamos levar para os nossos alunos, né? E com isso favorecer ao aprendizado. Então, quando alguma coisa é um desafio para nós, quando desperta a nossa curiosidade, nos emociona, permitimos a ativação da amígdala, que é uma parte do sistema límbico que ativa a secreção da dopamina. A dopamina é um neurotransmissor que melhora o rendimento da área pré-frontal e, consequentemente, melhorará também os processos de atenção, os quais possibilitam a aprendizagem. Então, essa é a explicação da neuroeducação. Continuando, esse tipo de experiência positiva que o cérebro gosta de repetir, haja visto quanto a pessoa fica viciada em jogos, né, gente? Porque é uma experiência positiva, desafio, recompensa, vontade de superação. Então, esse tipo de experiência positiva que o cérebro gosta de repetir constantemente em sua busca constante, né, em sua busca permanente por experiências satisfatórias. Agora eu vou citar, só se aprende aquilo que se ama. Somente através da emoção e do usufruto é que conseguimos aprender. Quem falou isso foi Francisco Mora. Somente a emoção nos possibilita aprender. Olha só, então o jogo faz com que essa emoção participe, né, da sala de aula também, né? Então o feedback imediato e as recompensas permitem que a gente mantenha o aluno no estado de atenção necessário. Então essa é o porquê científico, por que os nossos alunos ficam tão interessados quando a gente leva jogos em sala de aula. E agora então, Betinha Pássaro, minha querida professora, seja bem-vinda. Então agora eu falei sobre o porquê científico, né? Porque os alunos aprendem com jogos, né? Mas eu dei toda essa explicação, o que é importante para a gente lembrar. Desafio, o que faz que o nosso cérebro preste atenção, fique conectado para que a gente inclua isso em todas as aulas. Desafio, então tem que ter desafio na aula, recompensa, vai fazer com que desperte a atenção dos nossos alunos e que desperte neles a vontade de superação. Agora então eu vou falar esses 10 itens, 10 objetos que eu considero muito importantes para que a gente tenha. Alguns eu fiz, né, gente? Outros eu comprei. Para que a gente sempre tenha esse desafio, essa recompensa de ganhar a recompensa. O professor não precisa levar um prêmio. Simplesmente ganhar ou perder já é o prêmio, já vai fazer com que o seu aluno queira participar. Então vamos lá? Eu vou mostrar para vocês, né? Alguns vocês já conhecem, mas hoje eu decidi separar. Eu trouxe 9 porque eu tô aqui em casa, tenho o maior. Amanhã no feed lá no Instagram, amanhã de manhã, eu vou colocar a foto desses 9 aí para vocês não esquecerem. Então, todo professor, para que ele traga jogos para sua sala de aula, para que ele traga esse componente lúdico de competição, desafio, recompensa, vontade de superação, eu sempre indico que ele tenha um sino. O sino, ele ajuda a gente a organizar as atividades. Então, por exemplo, se eu estou fazendo um quiz com os meus alunos, para que a classe também, porque quem usa jogo em sala de aula sabe que a classe
fica bem bagunçada. Então o sino ele dá uma organizada ali. Então eu posso, quando eu estou fazendo perguntas para os meus alunos, quando eu estou fazendo um quiz, né? Tem várias atividades que eu já falei para vocês. Hoje eu estou mais para falar do porquê científico, né? E mostrar para vocês alguns objetos que vão ajudar vocês a organizar o aprendizado. Então o sino ele é muito importante. Que quando eu uso bastante o sino quando eu estou fazendo um quiz desse jogo aqui, Places in the City, porque eu pergunto os tipos de lugares, né? Deixa eu pegar aqui. Nas próprias instruções já tem um quiz prontinho. E você vai, por exemplo, você pode falar Where can you buy drinks? E aí o aluno toca o sino, então ele ajuda a gente a organizar a sala de aula, né? Então, dá para usar no jogo Places in the City, dá para usar esse aqui também. Nas instruções tem um quiz prontinho para os professores. Então, o primeiro item que vai ajudar é o sino. Um outro item que eu gosto muito, a gente brinca muito com os alunos de tic-tac-toe, né, de jogo da velha. Mas que tal ter... Olha, você pode até fazer um campeonato de tic-tac-toe. Isso aqui, gente, é uma caixa de pizza que eu encapei e daí coloquei aqui uma fita adesiva. Mas qualquer caixa ajuda, porque aí você traz... O importante é levar o componente do jogo. Porque você fala tic-tac-toe, jogo da velha, fica uma coisa meio sem graça. Agora você aparece com os itens desse daqui, coloridos, e eles vão colocar as cartas. Você, por exemplo, pode colocar roupas... Pode colocar daily routine, e daí eles têm que fazer perguntas. Pode colocar profissões. Então, eu acho importante o professor ter pra gente profissionalizar o jogo da velha. Então, é um item bem importante. Você pode até fazer uma aula, chamar os alunos para uma atividade extra, leva os papéis, o papelão, o contact, e eles podem fazer essa atividade para vocês. Então, sino, um jogo da velha profissional. Quando você tá, isso aqui é um flutuador, né, gente? Ó, eu cortei ele no meio. Então, você compra um, dá vários. Cortei ele no meio e cortei no meio aqui também. Por quê? Deixa eu usar isso aqui. Porque aí eu vou colocar as cartas aqui. Espera só um pouquinho. Eu coloco só para eu mostrar para vocês. Se eu tô fazendo, deixa eu pegar esse aqui. Se eu tô fazendo uma atividade, para que ele tem que, vão ficar em pares e ele vai ter que adivinhar qual a profissão que eu tenho aqui. Ele escolhe uma, né, da direita ou da esquerda, e daí ele vai ter que fazer perguntas, certo? E aí aqui fica organizadinho. Poderia segurar na mão? Poderia segurar na mão, mas eu quero trazer um elemento que o meu aluno saia do comum. Eu quero trazer um elemento que ele esqueça que isso é uma aula de inglês e ele pense que ele está brincando, ele realmente está brincando, e para essa brincadeira, para que ele possa participar, ele vai ter que fazer perguntas em inglês. Então eu gosto disso daqui porque lembra muito daquele cara a cara. Tem uma outra maneira, se você quiser, que eles segurem as cartas, que é, aí eu cortei o flutuador, eu vivo comprando flutuador, gente. Eu comprei o flutuador e cortei ele no meio. Então, se você quiser só fazer com uma carta, ele pega e segura aqui, certo? É uma maneira de segurar cartas. São elementos que a gente traz para a aula que faz com que o aluno saia daquele lugar comum de livro, vídeo, e aí ele vai sentir realmente como se ele estivesse dentro de uma competição. Seja bem-vindo, Smart English Floripa, Teacher Victor, Marcelo, sejam bem-vindos. Eu estou falando de alguns itens, né? Já falei de 3, eu vou falar 9 ou 10 itens que todo professor tem que ter na sua sala de aula, né? Para que a gente tire da manga essas cartas quando a gente quer que o nosso aluno fique mais conectado com o que a gente está ensinando. Isso aqui é... Amém, tem um aluno com uma deficiência, ele não consegue segurar as cartas, mãozinha não tem coordenação. Isso,
Teacher Laura, tem um vídeo antigo que eu ensino várias maneiras para segurar a carta. Porque às vezes o aluno pode suar, o professor não quer que estrague a carta, mas também porque é profissional, né? Porque tem um card holder, tem até card, vocês coloquem aí card holder, vocês vão ver que quem joga cartas tem um card holder. Então dá para fazer, inclusive, esse aqui ele é bem, não machuca nada, né? Você pode fazer com tampa de potinho plástico também, coloca um clips e aí vai colocando as cartas ali. Tem várias maneiras, mas esse aqui, ó, bem legal. Esse aqui, quem acompanha sabe, né, que é o Mata-Moscas. O Mata-Moscas me acompanha desde sempre, porque o primeiro jogo que eu fiz inspirada, meus filhos brincavam com um jogo de Pokémon e na época chamava Pokétapa. Então tinha as cartinhas do Pokémon e tinha uma ventosa que eles batiam. E eu queria ter um jogo igual aquele, mas eu não tinha como comprar ventosa para vender, teria que ser em quantidade muito grande. Aí acabei vendo os Mata-Moscas. Então, como é que eu posso usar os Mata-Moscas? Se eu tô com um jogo... por exemplo, esse jogo aqui de verbos irregulares, eu posso colocar em cima da mesa o infinitivo e eu vou falar o passado do verbo. O meu aluno tem que ouvir o passado e lembrar qual que é infinitivo e acertar. E eu sempre falo que é para segurar aqui, né? Para que não haja trapaça. Então é uma regra, todo mundo tem que seguir a regra de colocar a carta aqui. E quando eu falo, ou eu posso colocar a carta no passado e eu falo infinitivo. Tudo isso, gente, são atividades que se eu falar assim, vou fazer uma chamada oral, que coisa chata, né? Mas é uma maneira, agora eu vou colocar as cartas na mesa e você vai acertar. É quase uma chamada oral. Eu tô fazendo a mesma coisa, eu tô testando o meu aluno, mas o aluno tem que brincar, tem o Mata-Moscas. Legal, né, Rafaela? Rafaela aqui de Sorocaba também estudou comigo há muito tempo. Então, o Mata-Moscas o Fly Swatter. E aí você já ensina um vocabulário novo para os seus alunos, Fly Swatter, que é muito útil, gente. Dá para você usar o Fly Swatter com quase todos os jogos da Play to Learn. E o sino também. Então, você vai tendo ali, vai fazendo o seu arsenal de coisas que você usa. Que mais que eu gosto? Olha, esse aqui, que vocês têm acompanhado, né? Deixa eu levantar para vocês verem melhor. O que eu fiz? Eu peguei um isopor, encapei e colei o copo. Então, o aluno tem que vir aqui, ele tem que estourar, punch, né? Punch, tem que dar um soquinho aqui, tira uma carta e faz uma frase. Para você falar para o aluno fazer uma frase, ele vai virar os olhos. Agora, se você tem isso aqui na sala de aula, você pode até fazer maior, colocar, né, mais copos. Ele vai lá, bate e tira e faz uma frase. Pronto, o aluno está falando. E está falando rápido, porque está correndo tempo. Então é isso que a gente quer, que tenha atividade, que o aluno fale, colocar o aluno no centro da aprendizagem. O professor fala pouco, o aluno é que está ali no comando. E esses gadgets, esses objetos aí ajudam muito. Esse aqui também eu que fiz, deixa eu levantar. Então esse aqui é tudo material reciclado, eu adoro material reciclado. Isso aqui é um papelão, eu encapei com contact. Aí eu colei os envelopes. Então aqui eu posso usar qualquer jogo da memória, e também eu posso colocar a carta, eu não preciso usar como jogo da memória. MacGyver da sala de aula, show! Invento bastante, viu? Smart English de Floripa. Olha, coloquei os envelopes. Você pode colocar uma carta aqui. O aluno tira a carta e tem que fazer uma frase. E aí você coloca junto o quê? Ó, quanto vale? Menos 10. Mais 20. E aí você vai montando, vai deixando lá o score deles. É legal que tem mais e tem menos. Então é claro que o aluno vai querer fazer. É claro que ele vai participar. Então vai fazer uma frase, vai fazer uma pergunta. Você pode também
Aqui também, sabe o que dá para fazer? Dá para fazer com os adultos também. Você pode usar, deixa eu pegar esses jogos aqui, ó. Can you solve this problem? Você coloca os problemas aqui, o aluno tira, dá a dica do problema e vai pegar um valor. E assim todos vão falando. Então são elementos, como eu já falei, né? Elementos que a gente usa na sala que vai fazer com que traz um charme extra, traz uma competição. Desafio, recompensa, vontade de superação. Segundo a neuroeducação, a neurociência, o nosso cérebro persegue esses fatores. Quando eu trago o jogo para a sala de aula, os alunos vão querer participar. Risa Magal, obrigada. Seja bem-vinda, Rita. Que mais? Olha, aqui, eu sempre esqueço o nome desse gadget aqui. Alguém me ajuda aí? Porque isso aqui eu coloco na mesa, então eu espalho, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Eu coloco, vamos ver, dá pra ver? Ó, eu coloco as cartas aqui em volta, o aluno vai, gira, caiu nessa carta aqui, que agora tá sem carta, né? Caiu nessa carta aqui, ele vai ter que... É um spinner, obrigada, teacher Victor de Matos. Rita, obrigado, é um spinner. Então eu coloquei um spinner com uma flechinha, coloco na mesa, o aluno spin e ele tem que fazer uma frase, tem que fazer uma pergunta. Se eu tô lá com o jogo de antônimos, coloco uma palavra, ele tem que fazer a outra. Ou eu coloco uma palavra lá do jogo de antônimos e ele tem que me dar o comparativo, o superlativo. Ou eu coloco um verbo no passado, ele tem que me dar o presente. Então, um spinner é super legal. Vai ficar todo mundo em volta da mesa brincando e aprendendo, falando o que você quer que eles falem. Você pode usar qualquer coisa. Inclusive também dá para usar, por exemplo, eu vou definir quem que vai fazer os conversation cards. Ao invés de eu simplesmente dar na mão do aluno, funciona, funciona. Agora eu coloco os conversation cards numa mesa, ele vai ter que rodar o spin the spinner, e daí no que cair ele vai pegar e vai fazer o diálogo com o amigo dele. Eu trouxe um elemento diferente, certo? Então, é isso que a gente tem que fazer para que o nosso aluno se conecte com a gente e com o idioma. Esse aqui também já teve uma época que eu comprei muito elástico, dei de brinde, não sei se só quem me acompanha há muito tempo, eu acho muito importante, muito legal. Sabe aquele cabelo agora? Como é que é o nome? Tem um jogo que vem com esse negócio aqui de plástico, e aí eu tenho que adivinhar. Então vamos colocar aqui um elástico, gente. O aluno que está competindo comigo põe a carta aqui, e aí, é claro que eu não vou estar na frente de uma câmera, né? A Risa diz que amou do envelope. Do envelope é muito legal. Aí eu tenho que fazer pergunta para o meu amigo para descobrir qual que é a profissão. Eu posso usar com a profissão, eu posso usar com esse aqui de comida e bebida, descobrir qual que é a comida, qual que é a bebida. Eu posso usar também para os places in the city, eu posso usar para vários. Então é um elastiquinho, ó, eu deixo ele bem larguinho, não vai machucar ninguém e vai ter uma atividade diferente. E o que eu vou fazer? Eu vou perguntar, fazer perguntas, né? A gente não quer que os nossos alunos façam perguntas? Does he or she work in an office? Does he work long hours? Does he stand all day? Does he sit? Então o meu aluno tem que fazer perguntas para descobrir qual que é a profissão. Agora acertar o cabelo, né, gente? Aí. Estamos quase no fim. Que mais que tem? Tem mais esse aqui, ó. Esse aqui eu posso definir qual é a atividade e o aluno faz a atividade, ele tá soltando, ó.
Eu vou nas Maravilhas do Lar, tá, gente? Eu sempre vou nessas lojas procurar coisas. Então eu defino se eu quero uma pergunta, uma double-age question, se eu quero uma frase afirmativa, negativa, depende do que eu tô fazendo. O aluno, por exemplo, tem que pegar essa frase e fazer uma pergunta. Certo? Já mostro do envelope de novo. Tem que fazer uma frase e fazer uma pergunta. Fez a frase, a pergunta está correta. Ele vai definir quantos pontos vale a pergunta. Então o aluno joga. É muito mais interessante fazer isso do que pedir para o aluno fazer um monte de frases não valendo nada. Então ele vai querer fazer, vai ter uma competição. Então isso aqui é muito legal. O pessoal está pedindo para eu mostrar o envelope de novo. Esse aqui é o do envelope. Isso aqui eu fiz, gente, na época, qual que foi o primeiro objetivo desse jogo aqui? Quando estava nas aulas online, exclusivamente nas aulas online, os professores falaram para mim: Márcia, eu não estou conseguindo usar o jogo da memória online. Então, o que eu fiz esse envelope, os envelopes, porque eu posso colocar as cartas aqui e o aluno vai escolher, deixa eu mostrar aqui direitinho, ó. Ele vai escolher o número e a letra. Então ele fala one C, chef. Agora ele tem que tentar achar o par do chefe. 2C, não é o par, certo? Então eu faço com que o aluno fale números, fale letras e ele escolha. Esse é um uso. O outro uso, eu coloco as cartas aqui com os valores, certo? E eu combinei com os meus alunos que ele vai pegar uma carta dessa e ele vai ter que fazer uma frase. E aí, então, ele pegou uma frase, uma pergunta, uma frase, cleaner. Aí ele tem que fazer uma pergunta. Does the cleaner work long hours? Tá correta a pergunta. Aí a gente vai pegar aqui e ele ganhou 30 pontos. Certo? Só que não é só ponto mais 25, menos 10. Então esse envelope aqui, ele é legal que você pode colocar quaisquer cartas de qualquer jogo da Play to Learn que você quiser e o aluno pega a carta e depois ele vai pegar o valor da carta. Tá? Fabi, parabéns pela ideia, obrigada, Fabi. Então esses são, eu trouxe acho que 9, desculpa que eu tô meio gripada, tô tossindo. Eu trouxe 9 gadgets que eu considero que é importante pra gente ter na sala de aula, para que a gente consiga ter a atenção dos nossos alunos pelos motivos da neuroeducação que eu expliquei para você. O nosso cérebro, o que ele persegue? Desafio, recompensa e vontade de superação. Obrigada, Risa Magaó, obrigada, minha querida. Então, lembrem disso, toda vez que você for preparar uma aula, além de tudo aquilo que a gente tem que pensar, que eu falei no começo, né? Também tem que ter desafio, recompensa e vontade de superação. Obrigada por repetir. A Rita que não tinha perdido. Que bom, Rita, que bom. Qualquer dúvida, fala comigo lá em inbox, tá? Que eu tô sempre à disposição para ajudar as pessoas que gostam de usar jogos, né? E é isso. Então, gente, é isso por hoje, né? Eu trouxe esses 10 gadgets que a gente usa na sala de aula. A Risa diz que também tem, legal. E amanhã, eu já tirei foto deles hoje, amanhã eu vou colocar lá no feed. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, pode colocar aí, eu tô aqui à disposição, né? Qualquer dúvida que vocês tenham sobre como usar os jogos com determinada idade, com determinado grupo, eu sempre gosto que as pessoas me deem desafios, porque eu também gosto de desafio, né? Então, desafio, recompensa, vontade de superação. É isso que o nosso cérebro persegue, é isso que ele quer para que ele fique conectado. Então, se você tem alguma turma, algum grupo de alunos que não está prestando atenção, que não está se conectando, aí você leva jogo.
Consegue deixar lá a live gravada? Vou deixar a live gravada sim, tá? Vou deixar aqui e tem o pessoal que não tem Instagram, pediu para eu colocar no YouTube. Eu tô colocando no YouTube também. Então eu encerro por aqui hoje, agradeço muito a presença de vocês e lembra que toda quarta-feira, às 9 da noite, eu venho aqui fazer uma live para vocês. Se vocês quiserem me dar sugestão de que assuntos que eu posso falar, o que vocês gostariam que eu falasse, por favor, entra lá em box e me deixa o seu... Para comprar os jogos, aceitam cartão? Aceitamos cartão, pode falar em box que eu aceito. Amei as ideias, parabéns. Rafaela, querida, um abraço para você. Arrasou, obrigado. Laura, obrigada, boa noite. E o Teacher Vitor, muito obrigado por mais uma live. Obrigada, Teacher Vitor. Smart English Floripa, obrigada. Então, obrigada, gente. Eu vou encerrar a live aqui. Agradeço muito a participação de vocês. Venham quarta-feira que vem, que sempre tem novidades, tá bom? Tchau, tchau.